Nós vamos começar aqui o nosso aulão 3, o título dele é Cultura e Regulação Urbanística. Então, nosso foco, desde o começo do aulão, é a discussão de regulação urbanística, os instrumentos de regulação urbanística. Então, eu já vou avisando que é um pedaço muito pequeno da discussão sobre cultura da cidade, antes que todo mundo comece a brigar comigo aqui. É um recorte, né, para pensar isso, como a regulação urbanística viu e vê a cultura e se relaciona com ela. Então, é essa linha aí que a gente está completando a nossa discussão sobre a regulação, né? A relação da cultura com o planejamento urbano, com a regulação urbanística, ela é atravessada exatamente pelas mesmas tensões que a gente já assinalou nos aulões anteriores, né? O quê? Que o conceito básico, a partir do qual, o paradigma básico, a partir do qual é construída uma estratégia de regulação urbana, de controle do uso e ocupação do solo da cidade, ele é totalmente, 100% pautado pela ideia da cidade como uma máquina de crescimento econômico, mas também o solo urbano e a construção sobre o solo urbano como uma máquina de extração de valor. Estou aqui sofisticando a discussão da chamada especulação imobiliária, que a gente está falando de especulação imobiliária, mas, na verdade, é usar o espaço construído, usar o pedaço da cidade ou o solo da cidade como estratégia de extração de valor ou como estratégia de valorização futura do capital investido. E isso basicamente pauta a discussão da regulação urbanística desde os seus primórdios. Então, isso é muito definido também pelas lógicas de produção e consumo, ou seja, é pensar a cidade é pensada basicamente como um espaço de produção e de reprodução, reprodução da força de trabalho, reprodução da vida, produção, mas também o consumo, né, como parte, né, dessa esfera da reprodução. Então, se a gente for pensar, quer dizer, toda a ideia de planejamento urbano, de regulação urbana, está pensada nessa lógica de produção, nas suas dimensões, das infraestruturas de circulação. Então, é isso que é infraestrutura viária, infraestrutura de transporte, pensada a partir de uma lógica de circulação de mercadorias, inclusive da mercadoria força de trabalho, mercadoria trabalhadores. E também a lógica, isso que anima os planos, da instalação dos modos de produção industrial, as fábricas, as unidades fabris, as unidades de produção comerciais, as lojas, os shoppings, os galpões logísticos, e também da lógica da reprodução. O que é a lógica da reprodução? Reprodução do trabalhador. Moradia, equipamentos sociais. Então, a linguagem é essa linguagem. Lugar de produção, lugar de consumo, lugar de reprodução. Mas, particularmente, não é qualquer lugar de produção ou de consumo, de reprodução. É basicamente daquela produção, daquele consumo inserido nos circuitos estatais do registro e controle. Eu falei de propósito, não usei a ideia de mercado formal e informal, que eu acho que ele é pouco preciso, mas a gente sabe que tem todo o processo de produção da cidade, tanto da produção como da reprodução da vida, que não necessariamente se desenvolve no interior das normas de registro, fiscalização, controle que são feitas pelo Estado, né? Pelo Estado na relação com a produção. Então, essas daí também não estão presentes historicamente nas lógicas do planejamento urbano. Então, o planejamento urbano já tem um recorte do que temas e que questões são relevantes. As demais dimensões do ser, por exemplo, a dimensão cultural, ou a dimensão da memória, ou a dimensão do prazer, essas outras dimensões do ser, elas não entram
nesse debate, ou entram de uma forma muito marginal, assim como eu já disse, todas as demais formas de produzir, de morar, de comercializar, que não tem lugar no plano, porque não tem lugar na norma, né? Então, essa é a primeira tensão que eu gostaria de colocar aqui e começar, então, essa conversa contando uma história. Vocês todos que são do samba, me deem licença, que eu vou falar do samba da Pauliceia. Vou contar a história de Geraldão da Barra Funda, Zeca da Casa Verde, Tuniquinho Batuqueiro. 3 histórias do samba de São Paulo. Vou no balanço do samba dos batuqueiros de Santa Isabel. E vou na paz de Oxalá que me guarda e guia. O Geraldão é filho de Dona Augusta, conhecida na Barra Funda como Negra da Pensão. O Geraldão ia entregar as marmitas e logo ficou conhecido na Barra Funda como Negrinho das Marmitas. Mas bolinho de carne vinha sempre na primeira panela, por isso que ele engordou. Agora o que eu quero contar e o que pesa na balança é que ele entrava na Alameda Glete para entregar marmita e ouvia samba. Chegava no Jardim da Luz, era só samba. Subia os Campos Elíseos, era só samba. Chegava no Largo da Banana, pouca banana e muito samba. Ali a curriola se juntava para descarregar caminhão. E enquanto não via caminhão, armavam a roda do samba. Iam jogando tiririca. Ô Geraldão, como é que cantava o tiririca? A gente ouviu Plínio Marcos, né, nas Quebradas do Mundaréu, uma história de uma ocupação histórica das ruas e da cidade por essas formas historicamente banidas e proibidas pelo planejamento urbano, e que, no entanto, apesar de banidas e proibidas pelo planejamento urbano, resistem, persistem, se multiplicam e se transformam e continuam presentes na cidade. Uma das imagens que a gente viu nesse GIF é os engraxates no Largo da Concórdia, que entre 1901 e 1935 foram proibidos de poder se estabelecer lá. Lá no Largo da Concórdia, além de engraxar sapato, eles também usavam a latinha de graxa para fazer o samba. Então, nós já começamos a falar, já começamos a contar essa história. Legal, pode tirar. A gente já começou a contar a história a partir da história, de uma tensão, né? Que a norma historicamente se relacionou muito mal ou proibindo ou numa perspectiva de repressão para essas outras formas de manifestação e de cultura popular. Mas não é só isso também. A gente também tem uma história onde a intervenção urbanística na cidade, essa que eu falei, que vai montando as infraestruturas para circulação e modernizando essas infraestruturas para circulação e para a produção e o consumo, ela vai também produzindo uma história de apagamentos e deslocamentos na cidade. Eu vou começar aqui justamente pelo Largo da Banana, cantado aqui pelo Plínio Marcos, né? Isso é uma imagem do Largo da Banana no mapa do Sara Brasil, 1930, é isso que está assinaladinho aí em vermelho, e aí a gente vai ver como esse lugar, o Largo da Banana, tão importante para a história do samba de São Paulo, ele vai se transformando, isso é uma imagem de 42, para, em seguida, a gente já aqui, ó, Lago da Banana, como que era a cara dele, ali, nesse lugar também, com o Bloco Carnavalesco da Barra Funda, uma foto de 37, e como, né, com a inauguração do viaduto do Pacaembu, esse Lago da Banana simplesmente eliminado da paisagem, né? Ele passa a não existir mais na paisagem. Aqui a gente vai ter, nessa própria aqui, imagem, como que o viaduto foi exatamente ali em cima dele, aqui do lado onde vocês estão vendo o Memorial da América Latina, né, por cima, né, passando por cima, e mostrando hoje, né, o viaduto passando por cima, e a presença, através da pintura, da Dona Eunice, grande nome, né? Dona Eunice, madrinha Eunice do Lava Pés, grande nome do samba paulista, lembrando essa existência. Então, nós estamos falando dessa história de
apagamentos, né? E não é só nesse lugar. Se a gente for pensar também o que aconteceu com a Praça do Forró, na Zona Leste, São Miguel, né? Com o seu uso, a sua transformação. Então, o urbanismo também provoca essas intervenções que apagam, né? Essas práticas e essas memórias. Mas também elas vão... A nossa história do urbanismo também é marcada por práticas que permanecem atravessando o tempo, atravessando essas lógicas e de lutas individuais e coletivas pela não destruição das referências e das práticas culturais. E é interessante que, então, as lutas, e isso a gente vai marcar muito a experiência da cultura dentro do planejamento urbano, ela é muito marcada pela ideia da não destruição, do não perder, do não destruir, mas, ao mesmo tempo, pelas perspectivas também de continuidade atualizada e viva, né? Na medida em que não se trata apenas, né, de um registro de memória, mas a ideia da presença dessa memória reatualizada no cotidiano. Eu falei tudo isso só para dizer que eu não vou falar de nada disso, porque aqui nós vamos falar apenas de uma das dimensões dessa tensão, que é aquela especificamente que se dá no campo da regulação urbanística, né, que, como a gente já viu, historicamente marca, né, os planos diretores, do que sobra muito dos planos diretores é exatamente a regulação, as regras de uso e ocupação do solo. Então, de cara, se a gente for pensar o que é o zoneamento, as regras de uso e ocupação do solo, eles vão marcando perímetros na cidade para áreas que vão sofrer transformações. Então, esse é o zoneamento de 1972, o primeiro zoneamento, eu falei bastante disso no aula 1, não vou voltar aqui. Ele vai marcar os perímetros, né? Então, por exemplo, todos esses perímetros que estão laranjinhas aí são as áreas que vão poder verticalizar, de acordo com o zoneamento de 1972, o primeiro zoneamento integral da cidade. Vocês já viram que é integral nada, né? Como já reclamaram bastante com a gente, cadê a Zona Sul? Cadê Marcilar? Cadê o extremo leste? É um zoneamento que vai se perdendo ali nas pontes. Mas, de qualquer maneira, ele vai marcando esses perímetros para transformar. Então, as primeiras experiências de zoneamento, as primeiras experiências de resistência cultural dentro do zoneamento, são experiências para se definir perímetros, áreas que não podem perder a sua característica, né? Não podem sofrer transformações. É desse jeito que a cultura vai entrar no zoneamento, né, nos planos, e, portanto, mais uma marca importante, como que esse debate se dá. Ela vai entrar circunscrita no interior da discussão da propriedade e dos direitos de extração de valor que tem essa propriedade. Eu vou retomar isso lá para frente, hoje, nesse aulão, mas isso é muito importante, quer dizer, ela já entra na discussão do quê? Tudo que é marcado para não ser transformado, então entra num debate de perda de valor econômico de poder extrair mais do solo e, portanto, a discussão acaba girando em torno disso, né? É circunscrito em torno da discussão do potencial construtivo, né, dos terrenos, que marca muito o paradigma dos instrumentos que a gente tem de regulação. Nós vamos contar a história dessa trajetória, como que foi entrando isso, para depois terminar falando do que está na pauta, né? As questões que ou não foram resolvidas ou foram mal resolvidas até hoje, ligadas aos temas da preservação cultural e da cultura como elemento essencial de constituição de cidade e de urbanidade. Bom, para quem não conhece essa história, rapidinho, a ideia de preservação cultural na cidade, ele vai nascer, tem uma data ali, em 1937, com o decreto de criação do IPHAN nacional, federal, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e nesse mesmo decreto que é criado o IPHAN, é quando se cria um instrumento
que é o tombamento. O tombamento passa a existir. O que é esse tombamento? A ideia no decreto de 37 é que bens arquitetônicos de excepcional valor histórico, bens arquitetônicos de excepcional valor histórico, é isso que vai circunscrever, eles vão poder ser tombados, o que significa que todo o processo de transformação futura desses bens tem que ser fiscalizado, monitorado por uma instituição que vai fazer uma burocracia, que vai cuidar do bem e que não vai deixar ele perder as características que fazem dele um bem arquitetônico de excepcional valor histórico. É essa a ideia básica do tombamento. É muito importante contar que já em 37, quando o Rodrigo Melo Franco, que foi quem cria o IPHAN, ele foi convidado pelo Gustavo Capanema, que era o ministro da Cultura daquela época, para montar o IPHAN, e ele pediu para o Mário de Andrade. O Mário de Andrade era diretor do Departamento de Cultura de São Paulo. Aliás, o primeiro departamento de cultura numa prefeitura no Brasil. O Mário de Andrade era o diretor do Departamento de Cultura e o Rodrigo Melo Franco pede ajuda para o Mário de Andrade para escrever o decreto, né, para criar esse instrumento e para escrever o decreto. O Mário era um grande estudioso da cultura popular e ele incluiu, quando ele foi trabalhar esse decreto para o Rodrigo Melo Franco, ele incluiu as manifestações de cultura popular, na época chamada de folclore, artes populares, a alma dos brasileiros, as artes industriais. Ele vai tentar incluir isso, mas essas dimensões não entram no decreto que instituiu o tombamento, né? E elas não entram no decreto exatamente porque, naquele momento, eles não equacionaram o instrumento. Se para os bens arquitetônicos o instrumento era tombar e ter uma burocracia para cuidar daquele bem, para não deixar ele perder suas características, para a cultura popular, para o folclore, para as artes industriais, não existia esse tipo de instrumento, não tinha um instrumento, isso não entra no decreto. Isso não quer dizer que essas questões não estavam sendo debatidas, inclusive é importante lembrar que desde o período do Getúlio, né, já tinha a Campanha Nacional do Folclore e que debatia políticas de reconhecimento do que se chamava folclore, né, numa noção, né, de cultura popular, e nesse momento toda a discussão de reconhecimento da importância do coco, do maracatu, através de congressos nacionais do folclore, era um movimento importante de tentar construir a ideia da valorização dessas manifestações. Só que tudo isso, as campanhas, os congressos nacionais de folclore foram extintos durante a ditadura em 1964. A gente vai ver que isso só vai ser retomado muito mais adiante. Bom, então se cria o IPHAN, se cria uma burocracia para gerir a transformação, e os primeiros, digamos, imóveis tombados, sim, são monumentos de uma história escrita pela e para branquitude numa perspectiva eurocêntrica. Sim, palácios, sim, igrejas, sim. Quer dizer, nós estamos falando, né, da história do conquistador. Um dos primeiros imóveis tombados pelo IPHAN em São Paulo é Casa Bandeirista, né? Os bandeirantes, caçador, matador de índio. Enfim, ela é muito atravessada, até porque a ideia de bem arquitetônico de excepcional valor histórico estava muito ligada a toda a ideia de que a história relevante é a história europeia, os bens relevantes é aquela arquitetura que tem a ver, que espelha. Então, é o barroco, o neoclássico, enfim, os estilos, né? Então, na verdade, a gente vai ter está muito marcado, né, o tombamento por esse tipo de imóvel, por esse tipo de leitura do que é relevante, né? Só que, ao mesmo tempo, a gente tem uma longuíssima trajetória, um debate, uma disputa
no campo do patrimônio para alargar essa noção. E, inclusive, em 75, né, com a criação do Centro Nacional de Referência Cultural, a gente vai também ter o registro de formas de vida pré-industriais. Só um momentinho, Lu. Apesar disso, eu falei que o tombamento de bens arquitetônicos foi feito em 1937, só em 2002 o IPHAN vai realmente criar um instrumento de registro do patrimônio, que se chama patrimônio imaterial. Em 2002, o primeiro registro do patrimônio imaterial, que é o registro do ofício das paneleiras de Goiabeiras do Espírito Santo. Aí vai incorporando a noção de patrimônio imaterial, e hoje o samba, o frevo, a capoeira, o queijo da canastra, tem um monte de patrimônios registrados. A gente pode até fazer uma discussão do que é o registro, do que ele implica, de como isso significa. Mas vamos para São Paulo. Em São Paulo, quando é criado o IPHAN, o Mário de Andrade se torna o primeiro superintendente do IPHAN em São Paulo, e ele vai tombar, os primeiros bens tombados, a Capela de São Miguel, como um exemplo, né, de arquitetura colonial, e as casas bandeiristas, né? Depois a gente vai ter a criação, né, muito depois, do CONDEFAT, que é um órgão estadual que vai também usar o instrumento do tombamento. O CONDEFAT foi criado em 69, e no município, finalmente, a Lu pode colocar aí a imagem, a gente, no zoneamento, em 1975, vai ser criada a Z8200. O que é a Z8200? Ela se chama Zona Especial de Preservação dos Imóveis de Caráter Histórico ou de Excepcional Valor Artístico, Cultural e Paisagístico. Essa definição ela foi copiada, então, da legislação. 3 observações aqui. Aqui a gente está vendo esses pontinhos que vocês estão vendo aqui, são exatamente a lista da Z8200. Tem 3 cores, tá? As primeiras, de 75, as marronzinhas, e depois as vermelhinhas, as que foram acrescidas ao zoneamento em 78, e as laranjas, o que foi acrescido em 1984, né? Então, essa Z8200, isso que é importante, gente, não era tombado, não tinha tombamento municipal nessa época, em 75. Tombamento municipal vai ser criado bem mais adiante, eu já vou contar quando cria o Compresp e começa. Então, isso eram perímetros marcados no zoneamento, dizendo, atenção, isto é uma zona especial de preservação, ou seja, não dá para derrubar e transformar em outra coisa, tá? Também é importante dizer que, de novo, aqui, né, são perímetros, mas a maior parte são imóveis marcados que foram construídos, né, a partir de uma lista, né, uma lista que foi construída de um trabalho de 2 professores de História da Arquitetura da FAO, o Carlos Lemos e o Benedito Lima de Toledo. O pessoal da área chama de tijolinho, porque era um trabalho enorme de tentar, correndo, ver um monte de que imóveis que era importante preservar, né, em São Paulo. A gente vai ver aqui que tem uma concentração enorme no centro de São Paulo, aqui na região Sé, República, aí vai até Santa Efigênia, Consolação, mas já naquele momento, já na Z8200, desde os anos 70, se pensou em 2 áreas e se falou a Z8200 que dois bairros, a Luz e o Bexiga, seriam perímetros que deveriam ser objeto de um projeto especial. A gente vai ver aqui, eu não sei se vocês estão vendo aqui, o Bexiga tem um monte de móveizinhos, um do lado do outro, tombado aqui, né? Então, a gente vai ver que a ideia, naquela época, era de ter um projeto especial. Aliás, o Bexiga até hoje está esperando o tal do projeto especial e continua lutando com esses
esse monte de imóveis, mas não um tratamento mais geral dessa área. Então, o que vai acontecer com a Z8-200? Bom, primeiro, ela, como eu falei, não era tombada, então tinha uma enorme dificuldade para regulamentar isso ao longo dos anos 70, porque a ideia é que a Secretaria de Planejamento marcou esses perímetros a partir dessa lista, mas não tinha um órgão que usava, que fiscalizava, que cuidava, não tinha parâmetro, não tinha nada disso. Então, tinha uma fragilidade dessa preservação. E, com isso, né, além do mais, é zoneamento. Então, a Z8-200 era uma zona do zoneamento. Sendo uma zona do zoneamento, naquela época, ainda hoje, o zoneamento ele é mudado na Câmara, são os vereadores que votam. Só que hoje só dá para mudar o zoneamento de uma vez só e no atacado, é quando se revê a lei do zoneamento. Naquela época, podia ficar mudando o zoneamento. Um dia mudava o zoneamento desse lugar, outro do outro lugar, e era uma festa de mudança de zoneamento na Câmara cada vez que tinha um interesse sobre aquele terreno. Então, tinha muita pressão sobre a Z8-200 de mudança, e o estopim, na verdade, né, até para a ideia de criação de um instrumento de tombamento, de um órgão de tombamento na cidade de São Paulo, foi a luta aí em torno da Assembleia Jandaia, né? Vamos olhar? A Assembleia Jandaia. Opa, aqui são algumas imagens dos imóveis tombados, Municipal, Palácios, Largo Coração de Jesus, e aí vamos para a Assembleia Jandaia. Tinha um conjunto, né, um conjunto grande de sobrados que era uma Z8-200 e tinha uma pressão muito grande para derrubá-los, né, e especialmente o Jânio Quadros querendo fazer uma alça da 23 de maio, pegou, mandou por decurso de prazo na Câmara, tirou a Z8-200 de cima, meteu o trator, apareceram esses arcos incríveis atrás dos sobrados, e teve, né, como a gente vai ver aqui, uma celeuma na cidade em torno disso, né, da perda de um patrimônio, da crítica, da derrubada, e tudo isso, né, vai gerando, então, aqui a gente vê, né, a restauração dos arcos da Jandaia, os arcos do Jânio, que foi até objeto de uma disputa recente, né, de Cidade Limpa, em relação a um grafite, né, produzido sobre essa área, e isso também é um pouco a gota, né, que faltava para criar todo o caldo de cultura, para criar um instrumento do tombamento municipal. Então, a gente, em 1985, é criado o instrumento de tombamento municipal e é criado o CONPRESP, que é o conselho, que assim como o CONDEFAT, é o conselho que define, né, o que vai e o que não vai ser tombado, e o quadro técnico dentro do Departamento de Patrimônio Histórico, dentro da Secretaria de Cultura, e não mais no planejamento, na cultura, para poder definir que imóvel é esse. Um pouco espelhando o modelo também federal e estadual a nível municipal. E o CONPRESP, desde que ele começa a se organizar, então, nós estamos falando de meados dos anos 80, a primeira coisa que o CONPRESP vai fazer é pegar todas aquelas 8.200, né, começar a examinar uma a uma, e o que não tinha ainda caído, sido derrubado, largado, descaracterizado totalmente, o CONPRESP foi criando um instrumento para tombar, foi trazendo, então, a Z8-200 como imóveis tombados, né? Mas, de novo, desde o começo, também no CONPRESP, também no DPH, também no nível municipal, tem uma discussão muito grande, né, no campo teórico, que, aliás, até hoje não está decidida, que é que instrumento você tem para manter características de ambiente urbano, que não é um imóvel de interesse cultural, mas uma forma de estruturar a cidade talvez mais ampla. E essa discussão, né, que a ideia de um patrimônio ambiental urbano, né, que é uma questão que tem, e vocês vão ver até o final hoje desse aulão, que é uma questão que ainda não tem uma resposta totalmente equacionada e satisfatória na cidade para isso, né? Mas isso
com exceção dos bairros jardins da Companhia City, que são tombados, o bairro como um todo, que eu vou falar daqui a pouco, né? Essa questão ainda não está equacionada, né? Bom, gente, em 1992, as E8200, todas que tinham sobrado já estavam tombadas, e a partir daí o zoneamento vai inscrever tudo que é tombado. Então, a gente inverteu a história. Em vez de marcar o que era de interesse, né, e foi entrado no zoneamento, agora aqui é um pouco o contrário. O que está definido como tombado, seja pelo IPHAN, seja pelo CONDEFAT, ou seja, pelo COMPRESP, entra dentro do zoneamento como bens preservados. Gente, isso é um mapinha, uma tentativa de mostrar o que foram, o que eram esses bens tombados até 1989, né? Eu acho que aqui é muito importante a gente ver, bom, de novo, né? Continuamos com uma enorme concentração no centro e zona oeste, aqui, né? A Capelinha de São Miguel, o sítio Mirim, no extremo leste, né? A casa do sítio da Ressaca, o mercado de Santo Amaro, ali na sul, o sítio Morrinhos, ali na zona norte, com exceção disso, é um patrimônio bastante, né? Claro, porque é muito ligado à ideia da historicidade, a cidade que é mais antiga, mas também qual é o conceito de antigo, e que antigo que é a referência, né, para esse tombamento, tem essa geografia, né? Mas é importante colocar que dentro disso, pensando nos conceitos em vigor e que o próprio COMPRESP foi desenvolvendo, né? Começou com os palácios neoclássicos, século XIX, etc., mas a gente vai ter, vamos ver aqui o tipo de bens tombados que a gente tem, pode seguir. Então, a gente tem os palácios, mas tem também, como aqui o Palácio das Indústrias, tem também o patrimônio, ou o Palácio dos Campos Elíseos, do século XIX, né, que já fazia parte dos primeiros bens tombados, mas vai incorporando também o patrimônio industrial da cidade. E tem muito patrimônio industrial, tanto fábricas, né, o caso aqui é a Cervejaria Antártica na Moca, como vilas operárias. Essa é a Vila Maria Zélia, né, de 1917, ou a Vila Economizadora, né, também tombada pelo patrimônio, então é uma ampliação da própria noção de patrimônio, né, incorporando essa questão, mas também, a nível municipal, vai começando a ser tombado o patrimônio moderno. Aqui a Casa Modernista, na Vila Mariana, do Warszawski, foi uma luta importante na cidade pela sua preservação. A gente vai ver também, por exemplo, a Casa de Vidro, né, projeto da Lina Bobardi, de 1951, ali no Morumbi, também é tombado, né, pelo patrimônio municipal. Então, a gente tem, digamos, um desenvolvimento da ideia de patrimônio, alargando na direção do patrimônio industrial, do patrimônio moderno, das vilas operárias, mas, de qualquer maneira, muito ainda, se a gente for olhar, muito desse patrimônio que foi tombado até 89, pensado para ser museu, ou centro cultural, ou alguma coisa que está preservado e que está parado ali para ser uma espécie de referência de si mesmo. Uma primeira mudança importante, por isso que eu botei só até 89, foi em 91. Vamos seguir quando tem pela primeira vez em São Paulo os loteamentos, o tombamento de bairros inteiros. No caso, os bairros tombados, até 91, eram os loteamentos que tinham sido abertos pela Companhia City, né? Que começa a atuar em São Paulo no comecinho do século XX, e que aqui nós estamos vendo o bairro do Pacaembu, na direita superior, Bela Aliança, City Lapa, do lado esquerdo, né? E aqui embaixo o Jardim América. Então, o que foi tombado nesse tombamento desses bairros? Ao contrário do tombamento do edifício, aqui não está tombado edifício nenhum. O que está tombado
é o traçado do bairro, o viário do bairro e a forma através da qual os edifícios ocupam os lotes, né? O fato de deixar muito espaço para jardim, enfim, essa leitura urbanística, o projeto urbanístico, esse que está apresentado aqui nessa tela, é que é tombado, né? Então, essa discussão do que é tomba, tomba, quem pede tombar, claramente, o tombamento dos Jardins em 91 foi um movimento de moradores dos Jardins, moradores de alta renda na área mais valorizada da cidade, que lutavam contra as ameaças de verticalização. Ou seja, tinha uma pressão grande ali, né, de Higienópolis sobre o Pacaembu, ali da Lapa, né, sobre a Companhia City, dos Jardins, né, que também já tinham se verticalizado desde os anos 70, uma pressão para a verticalização dessa área, né? E aí os moradores desses bairros se organizaram para impedir que eles fossem transformados. Eles se organizaram tanto no zoneamento, criando as zonas exclusivamente residenciais, que a gente tem marcadas, a gente falou bastante disso no aulão 1 do plano diretor, até hoje, Z1 virou zona exclusivamente residencial, como também através do instrumento do tombamento. E isso, então, leva para a gente a seguinte discussão, né? Quem define o que deve ser tombado? Como se define o que é relevante e o que é importante tombar? Vamos ouvir aqui o vídeo do Adriano, que vai trazer um pouco, Adriano Souza, vai trazer um pouco essa discussão para nós, vai introduzir essa discussão para nós. Para falar um pouco sobre a política de patrimônio e memória no município, principalmente nas periferias, a gente tem que falar basicamente de uma grande ausência, né? Porque a gente tem poucos patrimônios históricos tombados nas periferias. Dos poucos patrimônios históricos que a gente tem tombados, a gente não tem nenhum esforço por parte do poder público em promover educação patrimonial, atividades culturais, a interligação com atividades escolares, né, que conscientizem sobre as histórias locais, sobre as histórias dos territórios periféricos, das populações negras, nordestinas e indígenas que vivem nesses territórios, né, que são sua maioria. Então, a gente não tem essas articulações, né? Um exemplo que a gente pode citar é aqui de Cidade Tiradentes, né, que a gente tem a Casa da Fazenda, da antiga Fazenda Santa Etelvina, que poderia ser um espaço para a gente debater a questão das ferrovias, né, no entorno da cidade de São Paulo, no final do século XIX, para trabalhar a memória da escravidão, né? Há indícios de escravidão nesses territórios aí no final do século XIX, né? A questão da imigração, do empresariado predatório paulistano aí desse período, cujo um dos proprietários dessa fazenda tem sua memória levantada atualmente, mas a gente não tem atividades de preservação da casa como patrimônio. Hoje ela é a Casa de Cultura do Hip Hop, e nem muito menos uma programação estruturada com atividades que levantem essa memória, que tem um trabalho de museologia, de arquivos, né? Então é isso, assim, a política patrimonial das periferias, os exemplos são inúmeros, né? Ela se pauta por uma grande ausência aí do poder público em incentivar que os moradores tenham referências no próprio território que os ajudem, né, a valorizar a cultura e a produção artística e de história e memória nos lugares onde vivem. Acho importante a gente contar aqui que teve uma inflexão bastante interessante durante o plano diretor de 2002. O plano diretor de 2002 teve um pedaço, uma fase dele, que foram planos regionais feitos pelas subprefeituras. Antes de fechar o zoneamento, teve o plano diretor, e antes de fechar o zoneamento, as subprefeituras fizeram seus planos regionais. E em muitas subprefeituras da cidade inteira,
se indicou, essa era uma das questões dos planos regionais, imóveis de interesse ali da região, bens, né, para constituir aquilo que no plano de 2002 vai se chamar ZPEC, né, que são as zonas de preservação cultural. E foi muito interessante, isso aqui é no zoneamento de 2004, foram 259 novas ZPECs, né? E aí entraram também não apenas bens mais descentralizados, digamos assim, vindo de outras regiões da cidade, né? Que está bem pequenininho o mapa, a gente pode, depois, olhando devagar, dá para ver que vai ampliando, né, esse território, mas também bens de outra natureza. Então, por exemplo, a ideia de uma preservação de bem ambiental, como a serra, como a cratera de Colônia, na região de Parelheiros, ou como aqui na região de Perus, a Companhia de Cimento Portland, diretamente ligado a uma luta super importante dos trabalhadores dessa companhia nessa região. Enfim, isso foi importante, a criação dessas ZPECs, né? Só que, podemos seguir, acho que a gente, mesmo com a criação dessas ZPECs, uma grande discussão em relação ao patrimônio é assim, beleza, tombou, ou se não, abriu um estudo para tombamento. No dia seguinte, vai alguém lá e derruba o imóvel inteiro, antes mesmo, né, como que aconteceu com esse imóvel da Avenida Paulista, né, que foi derrubado diante da iminência da abertura de um processo de estudo para tombamento dele na Avenida Paulista. E essa discussão sobre, puxa vida, se vai ser tombado, o proprietário corre lá e derruba para que ele não perder o valor, né? Não perder o seu valor de exploração imobiliária, vai levar, então, à discussão de um instrumento de regulação urbanística ligado a essa questão. Já começa a discussão dele desde a década de 80, que é a transferência do potencial construtivo. O Ivan está contando que os perímetros da ZPEC foram atacados no zoneamento de 2016, dando um prazo para os órgãos de tombamento tombarem, e, infelizmente, a maioria foi abandonada. Então, eles foram indicados, mas o Compresp tinha que estudar e tombar, e acabou muito deles dançando. Obrigado, Ivan, por essa informação. O que é a transferência do direito de construção? Olha, gente, é um negócio que é bem complexo, eu vou falar bem rápido e não vou entrar em nada de detalhe. É um pouco a seguinte ideia. Se você tem num lugar um potencial construtivo daquela região para construir bastante, para fazer prédio, e você tem um imóvel tombado, você não vai poder fazer prédio no lugar do imóvel tombado. Então, você tem um potencial construtivo que você não usa no imóvel, e para compensar esse proprietário pela perda, então, o que você não usa no imóvel, o proprietário pode vender, transferir para outro imóvel. A primeira lei da transferência é de 84, ela era bastante restritiva, só podia usar um pedaço, só podia transferir uma parte do potencial e não o potencial inteiro, só podia transferir para imóveis muito perto. Enfim, não aconteceu muita coisa depois dela, mas a partir do Plano Diretor de 2002, da Lei de Uso e Ocupação do Solo de 2004, tem um upgrade aí da transferência, no sentido de aumentar as potencialidades e as possibilidades de transferir, e pode seguir para a próxima, e a transferência ela sempre vai ser feita através de uma fórmula, e aqui eu estou me valendo aqui da tese da Flávia Pereto, que fez tudo que vocês quiserem saber sobre transferência de direito de construir em São Paulo, pode olhar aí a tese da Flávia Pereto, uma tese de mestrado na FAU, que na fórmula da transferência, o quanto você vai conseguir passar do teu imóvel para um imóvel receptor vai depender
da localização do terreno e, portanto, do valor do metro quadrado do terreno comparado com o valor do metro quadrado do teu terreno, né? Quanto que era o potencial lá possível, quanto que era o potencial possível no teu terreno, né? Esse valor do metro quadrado e mais dois valores, um que é um fator de interesse social e outro que é um fator de planejamento, que dependendo da área da cidade, pode pagar mais ou menos pela transferência. Pode seguir uma fórmula complicada, não vou explicar, eu só quero que esse mapa da Flávia mostre bem os processos de transferência para nós. Em roxo são as áreas disponíveis para transferência. Então, quanta área está disponível para poder ser transferida? Em amarelo, é para onde que essas transferências, quando aconteceram, foram. O que a gente vai perceber por esse mapa, né, é que, na verdade, essas transferências, elas viabilizaram para os grandes terrenos. Aquele monte de terreninho pequenininho, por exemplo, para o Bexiga, né, ele acaba não se viabilizando, porque acabou se constituindo um grande mercado de transferências de potencial construtivo. Pode seguir? É exatamente, bem estranho, alguém comentou aqui, você recebe por aquilo que você ia fazer, mas não pode fazer, né? Exatamente é isso, pela expectativa de valor, total submissão à ideia de expectativa de valor, igual especulação, né? O que a gente vai ver que a transferência virou um mercado, pegou a transferência. Empresas abriram braço para comercialização de transferência de direito de construção, apareceram intermediários, escritórios especializados em transferência, está precificada, segundo dizem, não sei se é fofoca do mercado, se acertou que o valor, porque a gente sabe, a gente já contou para vocês no aulão 1, que pelo solo criado, né, para você atingir o potencial construtivo máximo, você compra, através de outorga onerosa da prefeitura, o direito de construir. A transferência começou a concorrer com a outorga onerosa do direito de construir. Não vou passar o vídeo da outorga onerosa de novo no aulão, mas ele explica tudo. Mas o que eu quero dizer para vocês é que a outorga onerosa, quando a prefeitura vende o potencial construtivo para alguém que quer construir acima do coeficiente básico até o máximo, o dinheiro vai para um fundo, que chama Fundurb. E o Fundurb vai aplicar em um monte de coisas, inclusive em cultura, né? E nós vamos chegar lá nessa história. A transferência de construção é entre particulares, não vai nada para o fundo público, zero. Um particular vende para o outro particular. E como parece que já está combinado que o valor da transferência está um pouquinho mais baixo do que o valor do solo criado, está rolando muita transferência, diminuindo o potencial de criação de um fundo como o Fundurb. E essa discussão do Fundurb é importante porque aí, de novo, outro instrumento importante para discutir cultura no plano diretor. O Fundurb é um dos fundos criados na cidade de São Paulo, no plano diretor, com potencial de investimento em cultura e em outras áreas também. Vamos ouvir a Keila? E essa questão do orçamento para a cultura. Meu nome é Keila Rodrigues, fui convidada para falar um pouco a respeito da questão orçamentária dentro da Lei de Fomento à Cultura das Periferias, mas antes, né, é sempre importante a gente relembrar e reafirmar que a Lei de Fomento à Cultura das Periferias é fruto de iniciativa popular e de organização coletiva das quebradas, né? A lei surge como ideia em 2013, a partir de demandas históricas, né? E vai ganhando corpo, então, nos anos seguintes, sendo aprovada já no final de 2016, depois de muita caminhada, muita treta, muito debate, depois de um trabalho árduo de pesquisa, de escrita, de organização, né, entre as quebradas da cidade, articuladas, né, dentro do movimento cultural das periferias na época.
quando a gente pauta a Lei de Fomento à Cultura das Periferias, não é uma pauta isolada, né, dos movimentos de cultura, tem uma lista gigante, né? Como eu falei, são demandas históricas. A Lei de Fomento é só uma dessas pautas. E dentre essas, e dentre tantas, né, a gente pautava, né, e continua pautando também o orçamento geral da cidade. Em 2013, os movimentos pediam 2% para a cultura, e agora em 2021, já tem algum tempo já, né, mas chegando nesse momento, a pauta são 3% do orçamento, né, para a cultura, sendo que 50% para as periferias. E esse 50% para as periferias é, de fato, uma pauta das periferias e não da cultura, né? Porque mesmo dentro do âmbito cultural vão existir outras organizações que não vão compreender, né, a necessidade dos 50% para a periferia, né? E a gente que está aqui na ponta sabe o porquê. Mas para a gente pensar que quando a gente fala de orçamento da cidade e a gente encaminha ele para uma linguagem, né, ou para uma área, a gente precisa pensar o que está dentro dessa área, né? Quais são os grupos sociais, quais são os territórios, quais são as desigualdades que se apresentam, porque senão a gente manda para essa área e continua havendo desigualdade dentro da área, né, ou dentro da linguagem e assim por diante. Bom, gente, esse depoimento daquele é importante porque justamente tem uma disputa do orçamento público pela cultura e pela cultura da periferia, muito importante para as lutas, né, da cultura periférica. E o Fundurb é uma das fontes. Vamos olhar o Fundurb. Olha, aqui nessa imagem está os investimentos que foram feitos via Fundurb por função entre 2007 e 2020. E aqui é só o que efetivamente foi gasto, tá? Não é o que está reservado, orçado. É o gasto mesmo. O que a gente vai ver? Para a cultura, né? Olha, gente, quase 3 bilhões, tá? Fundurb, quase 3 bilhões. Cada dinheirinho que está indo embora e tirando fora do Fundurb é menos recurso para esse fundo. 3 bilhões, desses 180, quase 182 milhões, 7% foi para a cultura. Vocês estão vendo esse percentual grande para a habitação? Pela lei do plano diretor, 30% do Fundurb tem que ir para a habitação. Isso foi uma conquista dos movimentos de moradia, né? Aqui está 26%, porque é o que efetivamente está gasto. Agora, se a gente for olhar dentro da cultura, o que foi feito? 80% do dinheiro do Fundurb para a cultura foi para fazer a obra da Praça das Artes. 1% para a Vila Itororó. E aí, esse resto, esses 8 e esses 11, é um negócio que a gente não conseguiu nem descobrir exatamente quais eram as rubricas, porque é construção, reforma e requalificação de equipamento genérica, preservação do patrimônio histórico, artístico, cultural e arqueológico, também genérico, né? Então, acho que é importante a gente ter esse quadro, né, como tem sido e como foi trabalhada a questão do Fundurb, e isso é uma discussão de regulação urbanística, isso é uma discussão também da relação cultura-planejamento urbano. E mais, fechando a história da transferência de potencial, também a prefeitura está usando transferência de potencial construtivo para jogar mais valor para o privado em processos de concessão e privatização. Por exemplo, quando se fez a privatização do Pacaembu, se jogou um potencial de transferência de potencial sobre o Pacaembu, que era um bem tombado, para o concessionário poder vender essa transferência e ter mais grana ainda. É para isso que está servindo também essas transferências de potencial na nossa cidade hoje. Essa última parte agora, eu vou entrar numa última parte, que eu acho que muito relevante para toda a nossa discussão, que é onde estamos. Eu contei o que aconteceu até hoje, né? Que instrumento tem, que a regulação, como que a regulação pensa, etc. Agora, quais questões que não querem calar? Quer dizer, que questões que ainda estão colocadas, estão sendo debatidas, mas não estão totalmente equacionadas e que vale a pena uma reflexão importante para se avançar e construir. Primeiro, né,
Primeira coisa óbvia, né? Tombamento, né? Como política urbana, tombamento não garante a vida do bem. E aqui a gente vai ver, né, essa imagem aí do sítio Mirim, São Miguel Paulista, uma construção do século XVII, como que ela era em 1945 e o que ela é hoje, né? Uma ruína. Então, a discussão do uso, ela é muito importante. A discussão do patrimônio vivo em uso, a gestão dele, o futuro dele, é uma coisa que, na verdade, está muito pouco equacionada do ponto de vista de toda a nossa regulação. A segunda questão é quando o tombamento, pode tirar a imagem, é algo que tomba o imóvel, né? Então, aquele bem está tombado. Mas e o uso? Aí a gente tem um monte de questões, como, por exemplo, foi o caso do Cine Belas Artes, uma luta, né, diante do fechamento do cinema, a manutenção do cinema, que não tinha nada a ver com o prédio do cinema ou a característica do prédio do cinema. As pessoas queriam que continuasse tendo um cinema ali, era um uso, né? Vamos ouvir o Beto sobre essa questão do Belas Artes. O Beto Gonçalves. O movimento Cine Belas Artes, do MBA, pela reabertura do cinema, foi muito importante também para a introdução de novos instrumentos de preservação cultural na cidade. Durante a discussão do Plano Diretor Estratégico, o MBA e outros movimentos culturais da cidade conseguiram negociar com o relator do Plano Diretor, o então vereador Nabil Bonduque, que é professor da FAUSP, a introdução de 2 instrumentos de preservação. Um deles é a ZPEC-APC, Zona Especial de Preservação Cultural, Área de Proteção Cultural, que concede incentivos fiscais, né, isenta o IPTU, o pagamento do IPTU e do ISS, e obriga o proprietário do prédio a manter o espaço cultural do jeito como ele estava, no mesmo espaço, caso ele tenha que reconstruir ou fazer uma reforma ou demolir o prédio para construir um outro. O outro instrumento é o território de interesse da cultura e da paisagem, o TICP. Esse instrumento, infelizmente, ainda não está regulamentado, mas já há algumas experiências informais, né, de constituição do território na cidade. Uma delas é o território do centro, que se beneficia da introdução no próprio plano diretor de 2 territórios culturais, o território Paulista Luz e o território de Perus. No caso do território de interesse da cultura e da paisagem, o TICP, a ideia é estimular a promoção de atividades culturais, atividades ambientais, atividades turísticas em áreas da cidade que, tradicionalmente, são muito importantes para a memória cultural desses territórios, né? Bom, nós vamos falar um pouco mais sobre o TICP mais adiante, mas aqui eu já quero colocar, então, a questão do Belas Artes, mas outras questões que já vinham vindo, né, desde ali do plano de 2002, no plano diretor de 2014, a ZPECs foi estabelecida uma nova definição da ZPECs, Zona Especial de Preservação Cultural, né? E nessa nova definição, e aqui estão as ZPECs do plano de 2014, se instituiu a ideia de 5 tipos de ZPEC. Essa que o Beto Gonçalves estava falando é a ZPEC APC, é uma área de proteção cultural não necessariamente ligada à preservação do imóvel, mas que pode tentar garantir o uso através de um desconto de IPTU, enfim. Foi regulamentada aí para o caso do Belas Artes, aliás, durando os 5 anos, aliás, está acabando os 5 anos já, esse ano também. A ZPEC APP, né, que são as ZPECs APP, que são áreas de proteção paisagística, né, tem esses verdes aqui, né, que estão aqui marcados também, mas que também não tem uma regulamentação. As ZPECs BIR, que são os bens imóveis representativos, tem a APP BIR e tem a ZPEC BIR, que são os pretinhos, que são os imóveis tombados, bens arquitetônicos tombados representativos, é aquele original
e clássico, e a ZPEC AUE, que são áreas de urbanização especial, as tais áreas, os tais perímetros. Aí, de novo, né, a história do Bexiga, né, áreas, e aqui estão os jardins também, né, são os bairros, mas um pouco a ideia alargada de que não é um imóvel, é um bairro um pouco mais amplo, né? Além dessa ideia, além do estabelecimento das EPECs, mas como a gente já colocou, nem tudo isso foi formulado, mas também não foi completamente regulamentado, né, para poder ser aplicado. Além disso, vamos ouvir sobre estabelecimento e uma proposta que surgiu na discussão do Plano Diretor de 2014, que foi aprovada no plano, o território da paisagem e da cultura. Olá, meu nome é Euler Sandeville, eu sou professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, projetar aqui para facilitar. Primeira coisa a se entender é que o TICP, projeto do Território de Interesse da Cultura e da Paisagem, é um projeto para a cidade, é um projeto de cidade, é um projeto na cidade, né? O TICP é uma ferramenta que foi aprovada no plano diretor, a partir concebida e proposta no plano diretor por um conjunto de atores sociais, e é uma ferramenta, e a gente vem desenvolvendo esse trabalho. Foi aprovado em 2014, nós começamos esse trabalho a partir de 2011, a partir da Universidade Livre Colaborativa, na qual uma série de disciplinas de graduação, pós-graduação da FAO e da ciência ambiental, junto com a comunidade, junto com os moradores, foram ministradas, desenvolvendo processos colaborativos de construção de conhecimento e busca da solução de problemas, levando, inclusive, a intervenção, a participação em processos públicos de discussão da cidade. Isso fez com que a gente tentasse unir essa escala propriamente da memória, do vivido, da experiência da cidade, com aquela escala em que as estruturas urbanas e ambientais e sociais também, elas são sociais, obviamente, se organizam. Muitas vezes, quando você está aqui num trechinho de cidade, a sua experiência não te leva à compreensão dessas outras dimensões. Muitas vezes, quando você olha essas outras dimensões, você esquece a importância, o que dá significado a essa vida urbana, a essa construção social, ou deveria dar. Aqui trazer um pouco da nossa motivação na perspectiva desse instrumento inovador que é o TIC, né? Um instrumento construído pela comunidade. Para nós foi uma grande vitória ter esse plano aprovado, porque é uma perspectiva de um instrumento de uma nova gestão de cidade, né? Trazendo os referenciais que a comunidade acha importante. A gente pauta a questão da potencialidade dos territórios, né? Em especial o nosso território, né? A região noroeste, que traz esse potencial da memória, né? Dos bens materiais e imateriais, patrimônios, a questão da educação, a questão da cultura e a questão da paisagem. Então, esse instrumento vem na perspectiva de preservar todo esse conjunto. Então, a gente desdobrou o TICP num museu territorial que chama Tecoa Jopuí, que traz uma homenagem aí aos territórios indígenas, e a partir daí a gente conta um desenvolvimento em pontos históricos do Brasil no nosso território. Então, vai desde as aldeias do Jaraguá, aqui no Pico de Jaraguá, contando a época da colonização, com as casas bandeiristas, né, o desenvolvimento da questão industrial, com a perspectiva da fábrica de cimento Perus. Então, a gente traz aqui um pouco do resgate da luta operária, dos queixadas. Tem a questão da vala, que a gente perpassa pela época da ditadura. Tem os movimentos, né, sociais, como
um movimento que discute a questão da negritude, a questão do racismo e o genocídio da juventude preta e pobre periférica. Tem a questão do processo de pensando num território de desenvolvimento sustentável. A gente tem que falar da alimentação, a gente tem uma Comuna da Terra, né, do MST, que é o irmão Alberto, falando sobre a questão da agroecologia, e a educação, as escolas trabalhando a questão da memória, trazendo com que os alunos possam praticar e vivenciar, né, essas aulas dentro do nosso território. Então, isso se compõe nesse museu territorial, trazendo um turismo de resistência, um turismo que conta as memórias locais, narrada pelos seus fazedores, pelos movimentos sociais desse território. Bom, Quilombaque, exatamente toda essa ação que foi descrita aqui pelo Euler, pelo Fofão, foi desenvolvida no âmbito do trabalho do Quilombaque, mas esse conceito, como vocês estão vendo, um conceito, né, complexo, sofisticado, né, do território, da cultura, da paisagem, ele não está nada regulamentado, ele está enunciado no plano, está lá, né? Ele, por enquanto, é papel impresso, basicamente, ele não tem nenhum movimento, né, concreto, a não ser os movimentos que Quilombaque já estava fazendo, já estava acontecendo, né, dentro do território, que continua fazendo, mas não tem essa regulamentação no interior do próprio plano, né? Então, esse conceito mais amplo, né, de memória, de história, de paisagem, que acho que ainda não está presente. Vamos ouvir a Flávia Brito sobre isso também. Pensar o lugar da memória e do patrimônio na cidade contemporânea não é um tema de só menos importância ou irrelevante. Muito ao contrário, o tema do patrimônio e da memória, ele constitui e deve constituir as políticas públicas de direito à cidade, de direito à permanência, de direito a ser estar na cidade contemporânea. A relação em São Paulo entre o patrimônio e a memória, ela tem início lá na década de 1970 com o programa da C8-200. Esse foi um programa que, juntamente com outras cidades nesse mesmo período, como Curitiba, Rio de Janeiro e Recife, pensaram as lógicas de preservação e as lógicas do passado na cidade atual a partir do planejamento. Apesar de terem sido feitos muitos esforços naquele período para que isso frutificasse, e de fato frutificou, isso teve uma acolhida relativamente restrita e ações pontuais diante do que é a demanda e a possibilidade dessa lógica de preservação atual. Os órgãos de patrimônio têm tomado para si a tarefa da preservação urbana em São Paulo, sobretudo por meio do tombamento. Entretanto, o que a gente tem visto é que é preciso fazer mais, é preciso ampliar essas ações dentro da própria lógica do planejamento. O Plano Diretor de São Paulo, de 2004, contemplou pouco essas questões. A sua revisão em 2014 ampliou substantivamente as possibilidades de salvaguarda do patrimônio urbano, criando territórios de interesse da cultura e da paisagem, as próprias EPECs, que são as zonas especiais de proteção. Entretanto, essas áreas elas não estão devidamente regulamentadas, ou se elas estão regulamentadas, elas estão feitas de uma maneira em que elas não prescindem da questão do próprio tombamento ou dos órgãos de preservação. Então, é fundamental que isso se instaure como uma política pública, é fundamental que o planejamento, os planejadores urbanistas também tomem para si, aliados, logicamente, às agendas do patrimônio, mas tomem para si a ideia de que o patrimônio não é uma somatória de arquiteturas, né? Não é essa ou aquela excepcionalidade, mas é a cidade na sua trama urbana, nas relações dos sujeitos sociais e como eles se relacionam com esses objetos é que se constitui o patrimônio. Isso não está apenas na centralidade, não está apenas no valor histórico, mas deve ser entendido a partir de um caldo de cultura ou de muitas culturas que estão em muitos lugares da cidade que podem ser entendidos e
devem ser entendidos como lugares de preservação ou de permanência, claro que sempre dentro de uma dinâmica de transformação ou de reapropriação, digamos assim, mas que as permanências e o direito à memória são fundamentais na cidade contemporânea. Essa questão, de novo, quer dizer, retomando, né, voltei de propósito aqui para a história da Z8.200, porque a Z8.200 era uma ideia de dentro do planejamento, né? Daí isso sai completamente dali, daí vai ficar no tombamento, e aí gruda no tombamento, nunca mais sai de lá do tombamento, e essas tentativas de trazer novamente para a esfera do planejamento ainda não estão equacionadas. Estou terminando aqui, mas quero trazer mais duas últimas questões para a gente concluir. A primeira, eu quero trazer aqui a situação do Bexiga, porque eu acho que ela é muito emblemática dessa discussão, na medida que a gente tem vários imóveis tombados. Olha que loucura aqui na trama do Bexiga, a quantidade de bens que estão tombados ali, mas isso absolutamente não impediu questões e lutas como essa que o Teatro Oficina, que é um dos bens tombados, tem travado, pode ir para a próxima, com o Grupo Silvio Santos, que quer construir uma torre no terreno ao lado, e essa luta para não ter uma torre, para ter um parque, né, é uma das lutas que estão colocadas hoje no Bexiga. Tem outra luta ali em relação ao empreendimento ali no Grotão, mas assim, são lutas do não faz esse prédio aqui, por favor, mas e as lutas da construção de um projeto mais integral que pense não a partir dos produtos imobiliários do mercado, sim e não, mas a partir de outras possibilidades. Vamos ouvir aqui o Guto, sobre essa questão, como está colocada no Bexiga hoje. Eu acho que é muito importante trazer a discussão do Bexiga, porque lá a gente percebe a insuficiência, né, do marco regulatório atual da cidade na proteção da cultura viva de um bairro. O Bexiga hoje atravessa diversas tensões com o mercado imobiliário em diversos territórios singulares. A gente tem a Grota do Bexiga, que hoje tem as áreas verdes, onde ainda se encontram as nascentes do rio Saracura, que é um rio de importância cultural vital no bairro, né? Inspirações para diversas canções, manifestações artísticas, samba-enredos, né? E hoje a gente tem essa tensão de construção de novos empreendimentos nesses territórios. Também na Grota temos hoje a ameaça, né, à Escola de Samba Vai-Vai, aos territórios negros do Bexiga, por conta da construção do metrô e possível gentrificação e expulsão dessas comunidades negras que ainda resistem no bairro. Tem uma luta do Teatro Oficina com o Parque do Rio Bexiga, que há décadas se prolonga na cidade, que é essa tensão constante do Grupo Silvio Santos em construir um mega empreendimento na envoltória do teatro, tirando essa última possibilidade de ter um parque público na região. E também a gente encontra ali no Bexiga hoje a questão da presença nordestina do bairro, nos cortiços, que embora sejam muitas vezes, na maioria das vezes, situações precárias de habitação, é uma das poucas alternativas que essas comunidades nordestinas encontram hoje como um lugar de acolhimento, de manifestação cultural no centro de São Paulo. Além dessa questão, eu também, né, que já foi colocada aqui exaustivamente, né, eu também gostaria de levantar uma outra questão, né, que é justamente o tema das ocupações culturais. Ao longo da história do planejamento urbano na cidade, aqui tem um mapa elaborado pelo Bloco das Ocupações Culturais, em 2019, marcando a importância, a centralidade das ocupações culturais para a produção, né, cultural da cidade e como referências, né, centralidades mesmo, para toda uma vida e um pensar a cidade e uma urbanidade. Aqui a gente tem a apresentação teatral do Grupo Dolores Boca Aberta no CDC Vento Leste, né, que é uma das ocupações culturais na cidade. E a gente tem uma história que
a moradia, ao longo, né, da história da luta pelo direito à cidade nos planos diretores, construiu um instrumento de reconhecimento das ocupações de moradia, que são as zonas especiais de interesse social. Então, acho que aqui também eu estou colocando uma provocação para nós mesmos, né? Será que é possível imaginar, no âmbito da regulação urbanística, um instrumento de reconhecimento das ocupações culturais? Será que isso pode ser também, né, além de outras dimensões da luta, algumas estratégias, né, para a continuidade da resistência dessas ocupações culturais? Bom, e para terminar aqui, fechando aqui a nossa conversa, gostaria de terminar com essa pergunta: será que todas as formas atuais de vida e de fazer cidade, que não têm um excepcional valor artístico reconhecido, estão marcadas para morrer?